Meus amados, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Continuando aqui na nossa reflexão sobre o Pai Nosso, versículo 12, capítulo 6 de Mateus, a segunda parte que fala sobre o perdão. Ontem nós estivemos aqui aprendendo sobre os benefícios do perdão de Deus. A maior de todas as dádivas que Deus tem liberado para os homens, o seu perdão. Hoje nós vamos estudar sobre o perdão liberado aos homens por parte daqueles que temem a Deus. O versículo 12 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O versículo 14, que retoma novamente esse assunto do perdão, Jesus diz assim: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Essa palavra de Jesus estaria condicionando o perdão de Deus a qualquer obra humana, como por exemplo o perdão ao próximo? É isso que Jesus está ensinando? O perdão de Deus está condicionado a uma obra humana? Essa obra relacionada ao perdão ao próximo? Não podemos entender que Jesus está ensinando sobre o perdão de Deus está condicionado a qualquer ação humana, já que a salvação e o perdão divino é um ato da graça de Deus e não está condicionada a qualquer tipo de comportamento humano que favoreça o homem perante Deus. A salvação é pela graça, somente pela graça, sem obras humanas, quer seja a obra que for, até mesmo algo tão importante quanto é o perdão. Então o que Jesus está ensinando quando ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Se ele não está ensinando que o perdão de Deus para a salvação está condicionado a qualquer obra humana, por exemplo aqui a questão do perdão ao próximo, então como a gente entende aqui que ele diga que se não perdoarmos aos homens, também Deus não nos perdoará? A gente precisa entender aqui na perspectiva de que essa capacidade que nós temos ou devemos ter de perdoar é um sinal de que verdadeiramente fomos perdoados por Deus. É a atitude esperada da parte daquele que foi perdoado, também perdoar. É inadmissível que alguém que tenha sido tão graciosamente perdoado por Deus tenha indisposição, incapacidade de perdoar o seu próximo. É uma atitude quase que natural daquele que realmente compreendeu, viveu, experimentou o perdão de Deus para a sua vida. Perdoar aos outros, considerando a gravidade do seu pecado perante Deus e o tamanho da bondade, da boa vontade de Deus em nos perdoar. A gente não podemos sermos de forma alguma incapaz de perdoar as ofensas sofridas. Não importa que nível de ofensa que a gente tenha sofrido na vida, o coração daquele que já foi perdoado por Deus é sempre disposto a perdoar o seu próximo. Essa é a verdadeira noção que chegamos aqui sobre o ensinamento de Jesus. E quando não se tem a capacidade de perdoar, a questão a que somos levados aqui é se verdadeiramente fomos perdoados por Deus, se verdadeiramente fomos inundados pela graça, se verdadeiramente
fomos invadidos pelo sentimento da grandeza do perdão de Deus em nossas vidas. Jesus contou uma parábola para ilustrar muito bem esta verdade. Ele diz que um homem devia 10 mil talentos ao seu senhor. Você imagina só uma quantia totalmente impensável de que alguém pudesse dever tanto a uma outra pessoa. Mas Jesus exagera aqui para que a gente entenda que a relação que tem o perdão de Deus com o perdão ao próximo. Ele exagera para que a gente compreenda a grandeza, a sublimidade do perdão de Deus e a insignificância do perdão que a gente libera para o próximo, isso comparado ao perdão de Deus para nós. Não insignificância no sentido de que o perdão não tem importância, mas comparado ao perdão de Deus, ele se torna totalmente ofuscado. Aí Jesus conta essa parábola de um homem que devia 10 mil talentos ao seu senhor, e foi chamado para prestar conta e não tinha com que pagar. Não tinha com que pagar. Essa é a grande realidade do ser humano. Ele não tem como se justificar diante de Deus. Ele não tem como pagar a grande dívida. Ele precisa ser perdoado. Ele precisa receber o perdão. E aqui a parábola contada por Jesus, o credor incompassivo, diz que o Senhor, olhando, se compadeceu dele e perdoou aquela dívida impagável. Aquela dívida impagável. Só que dentro da sua irracionalidade, de sua incapacidade de compreender a situação dele, ele prometeu ao seu Senhor que faria todo o esforço para pagar aquela dívida. Tem misericórdia de mim, que tudo te pagarei. Na mentalidade dele, ele tinha ganhado tempo apenas para ver se conseguia de fato se livrar daquela dívida. Sua consciência da dívida perdoada não dá a ele um coração generoso disposto a perdoar o seu próximo. 10 mil talentos é uma quantia hoje em dinheiro que é impensável, é uma quantia absurda, né? Uma quantia absurda, já que um talento chegava a ser mais de 30 quilos de ouro. É uma quantia exagerada aqui por Jesus. Ele encontra-se com um conservo seu, que devia a ele 200 denários. 200 denários apenas. Né? E ele não foi capaz de perdoar aquela dívida daquele homem. Algo que seria resolvido tão facilmente. Um denário é um dia de serviço. Né? Aquele homem precisaria de pouco tempo para se livrar daquela pequena dívida. Mas as Escrituras dizem que ele não foi capaz, de forma alguma, né? Devia 100 denários, corrigindo aqui no texto bíblico, devia apenas 100 denários, que daria equivalente a aproximadamente 3 meses de trabalho, o homem conseguiria pagar aquela dívida. A palavra diz que ele encerrou na prisão, e não foi capaz de perdoar a dívida do seu conservo. Foi chamado de volta ao seu senhor, tratou asperamente e disse que, como ele era capaz de ter recebido o perdão de uma dívida tão grande, e não foi capaz de liberar o outro, seu conservo, que lhe devia 100 denários apenas. Aqui está ilustrado de forma muito clara a relação do perdão de Deus com relação ao perdão que a gente tem que liberar para o próximo, para os nossos irmãos. O perdão de Deus é grandioso, é incomparável. Não importa o tamanho da ofensa que você tenha sofrido na vida, devemos ter predisposição e capacidade de perdoar. Muito forte com a nossa vida devocional, com a nossa vida de dedicação a Deus. A gente tem que pensar que o perdão para o próximo, ele tem uma interferência muito forte com relação à minha relação com Deus, à minha vida devocional. Jesus ensinou em Mateus
capítulo 7, capítulo 5, versículo 23, sobre a vida devocional e o perdão. Ele diz assim: se trouxeres a tua oferta para ser apresentada diante de Deus, se tu fores fazer a tua oração, teu momento devocional, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, interrompe a tua devoção e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O próximo tem uma relação com a minha vida devocional diante de Deus. De nada eu continuar devocional diante de Deus com meu coração cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de ressentimento para com o meu próximo. É uma atividade inútil, é um sacrifício inútil, porque o próprio Deus já havia dito através do profeta Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. E o perdão é um mandamento. O perdão é um mandamento. O perdão é um mandamento divino. E a capacidade de perdoar me denuncia, me manifesta que foi o perdão de Deus. Simplesmente, se você quer saber a respeito de uma pessoa que entendeu o perdão de Deus, que entendeu a graça de Deus, olhe a capacidade que essa pessoa tem de perdoar aos outros. Ela não vive com base na lei da retribuição, vive com base na graça. Já que a palavra perdão significa soltar, deixar ir livre, abrir mão. Esse é o sentido da palavra no grego. Abrir mão, soltar, deixar ir livre. E a gente precisa entender o benefício espiritual que o perdão. Esse é o primeiro benefício, o benefício espiritual, o benefício de eu poder estar diante de Deus com a consciência tranquilizada, sabendo que não carrego comigo nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nenhum ódio, e que as minhas orações estão livres para subir a Deus como um incenso suave, porque o perfume que sobe não é carregado de emoções negativas. Eu estou livre disso. Quantas pessoas não têm a sua vida devocional prejudicada? Não importa quanto tempo você passa em oração, lendo a Bíblia ou fazendo qualquer outra coisa, se o seu coração estiver cheio de ódio, de ressentimento, você está desperdiçando tempo. Você precisa consertar isso. Você precisa aprender a perdoar. Deixa eu dizer uma coisa para você: perdão não é fechar os olhos para o erro. Você enxerga o erro, você identifica o erro, você trata o erro. Perdão também não é ignorar os erros das pessoas. Não é você passar por cima de tudo, ignorando tudo. Porque as pessoas acham: eu tenho dificuldade de perdoar porque não esqueço. E não esquece mesmo não. Não se sofrido. O que você decide é não carregar ressentimento. O que você decide é não carregar um sentimento de ira ao ponto de você querer a vingança, a retaliação, o mal da outra pessoa. Então perdão não é fechar os olhos. Perdão não é ignorar. Perdão é saber que houve o agravo, é saber que houve a ofensa. Mas você não deixa o seu coração se azedar ao ponto de você se encher de raiz de amargura. Isso é perdão. Perdão é que se houver uma oportunidade de fazer o bem a quem lhe ofendeu, você o fará, porque você está livre do ressentimento e da mágoa que sufoca a sua alma. Então esse é o benefício, primeiro do perdão, o benefício espiritual, de você poder estar na presença de Deus, cultuar a Deus, e saber que você não carrega consigo nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nenhum ódio, de forma alguma. Esse é o benefício, né, maravilhoso do perdão. Por isso que Jesus diz: se você vier trazer a sua oferta, a sua oração, seu momento devocional, tentando contextualizar aqui, te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, interrompa a sua devoção, conserta esse negócio, te livra disso.
e vem para a minha presença com a sua consciência livre de qualquer sentimento perturbador. Outra coisa que o perdão nos faz, condições de batalhar a batalha espiritual de uma forma mais eficaz. A falta de perdão é de fato um aliado poderoso de Satanás. O apóstolo Paulo ensina isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, quando ele diz assim: também eu, e a quem o perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Deus, para não sermos vencidos por Satanás, pois não ignoramos os seus ardis. Quantas pessoas travando batalhas espirituais e não tem liberado o perdão para o seu próximo. E o inimigo, de fato, um grande. Paulo diz que ele perdoou para não ser vencido por Satanás. Há uma ação espiritual atrás da falta de perdão. Há um aprisionamento espiritual. Há uma questão da ação espiritual quando o perdão não é praticado. Por isso que o apóstolo Paulo diz: perdoei para não sermos vencidos por Satanás, para que na batalha espiritual o inimigo perca força, porque ele não vai encontrar sentimentos perturbadores na minha alma, que será para ele uma brecha para ele se instalar. Então, o perdão é um auxílio poderoso para a nossa batalha espiritual, e a gente precisa considerar isso. O perdão tem uma relação profunda com a nossa saúde emocional. E a gente precisa entender isso. Isso não é algo apenas no âmbito religioso, espiritual, não é apenas uma questão teológica, bíblica, que ensina sobre o perdão. As autoridades de saúde tratam isso com seriedade, procuram ajuda lógica, psiquiatra, com relação a algumas perturbações. Muitas delas são tratadas no âmbito da prática do perdão. O perdão tem uma relação profunda com a saúde emocional, e a gente precisa de fato considerar isso. Quantas pessoas adoecidas, quantas pessoas carregadas de mágoas, de ressentimento, de ódio, estão envenenando as suas almas. Jesus ensina que perdão é exatamente liberar uma dívida. Perdão é soltar um preso, deixar ir livre. E a pessoa que se liberta quando perdoa, em primeiro lugar, é você mesmo. Você se liberta. Você se liberta das algemas do ódio. Você se liberta das correntes do ressentimento. Você se liberta da inundação de sua alma, que vai envenená-la profundamente, para que você possa ter saúde emocional. E essa saúde emocional, ela se reflete na saúde do seu corpo. Eu não sei se você já ouviu falar de doenças psicossomáticas. São doenças que têm sua origem no psicológico humano, no corpo humano. Doenças que chegam a um nível de gravidade que precisam serem tratadas de forma muito séria, e às vezes com intervenções cirúrgicas. Tudo originada de uma situação psicológica, de sentimentos profundamente envenenadores da alma humana, que acaba se refletindo no corpo humano, já que somos um ser totalmente integrado. Então é preciso que a gente use o perdão como terapia para nós mesmos, perdão como um canal de cura, como um canal de libertação espiritual, como já foi falado aqui, como uma
estrada de nossa comunhão com Deus. O perdão exerce esse papel fundamental, essencial, que alcança a nossa espiritualidade, nossa devoção com Deus, alcança áreas das nossas lutas espirituais, e a área emocional e física está muito relacionada à questão do perdão. Quantas pessoas carregam consigo doenças do corpo, dores, indisposições, que às vezes nem detectadas são, tudo causada por emoções ruins que está envenenando a alma. Jesus nos ensinou sobre o perdão, a cura para a nossa alma. Verdadeiramente, a gente precisa dar uma atenção especial a isso. Ele nos ensinou a perdoar, porque na verdade somos imperfeitos. Quando a gente tem a incapacidade de perdoar, é porque criamos expectativas muito grandes a respeito de outras pessoas e não consideramos que estamos diante de pessoas imperfeitas, falhas. As pessoas vão falhar com a gente, mesmo as pessoas que mais esperamos delas, mesmo as que mais amamos, elas vão falhar com a gente. Por isso que Jesus ensinou tanto sobre o perdão, porque o perdão seria algo tão essencial para manter de nossas relações humanas. O perdão deve ser ilimitado. Ele disse para Pedro, que perguntou: quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando pecar contra mim? 7. Se você quer um número, então coloque 70 vezes 7. Na verdade, ele estava dizendo aqui que é ilimitado, que deve existir uma predisposição constante em perdoar e restaurar e consertar os nossos relacionamentos, e estar sempre construindo as pontes que são quebradas das nossas relações. Mantenha-se saudáveis em nossas relações e conosco mesmo, para que a nossa alma esteja curada diante de Deus. Então, ontem aprendemos sobre a graciosidade do perdão de Deus. Ontem o nosso coração foi invadido com aquela mensagem que fala a respeito do perdão nesse sentido, vertical, esse perdão que vem de Deus. Esse perdão que vem de Deus, que nós recebemos, deve se traduzir em perdão para o próximo, porque a relação nossa é uma relação com Deus e uma relação com o próximo, vertical, horizontal. O amor a Deus deve se refletir em amor ao próximo também. Os dois principais mandamentos que resumem toda a lei, disse Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então o perdão é o caminho para a cura. Eu não sei quais foram os agravos que você sofreu, às vezes das pessoas que você esperava ser amada por elas. Talvez tenha uma relação com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu esposo, sua esposa, com um parente, com o próximo. De serem são aqueles que estão mais perto de nós, porque a ferida feita por aquele que amamos, ela é muito mais profunda. Mas que você possa perdoar neste dia e ter o seu coração pacificado, sua alma em paz. E não importa o tamanho do agravo que você sofreu, peça força a Deus. Peça a Deus para lhe batizar na graça, inundar no seu amor e lhe dar a capacidade de você se livrar deste fardo que está sufocando a sua vida e você desfrutar de um momento de paz por conta do perdão liberado, do perdão dado àquele que lhe ofendeu. Para a gente encerrar, o ofensor, para ser beneficiado pelo perdão, porque às vezes o perdão é liberado sem que o ofensor reconheça, sem que ele receba aquele perdão, porque nem sempre você consegue ter o reconhecimento de quem você vai perdoar, porque a ofensa você vai sofrer muitas, e você não vai depender do outro para perdoar. Você já pensou se você só conseguisse perdoar aqueles que reconhecem os seus erros?
Jesus perdoou no Calvário aqueles que não reconheciam que estavam fazendo mal. Pai, perdoa-lhes. Eles não estavam ali arrependidos e reconhecendo os seus erros, mas Jesus os perdoou. E às vezes você tem que perdoar pessoas que nunca vai reconhecer o seu erro, nunca vai chegar a entender sobre o erro que foi cometido contra você. Quantas pessoas acham que o perdão deve ser merecido, que a pessoa tem que passar por um processo de humilhação, quando na verdade o perdão às vezes é liberado para pessoas que nem reconhecem que erraram, porque na verdade tem a ver com você, com Deus, tem a ver com a relação que você tem consigo mesmo, com a sua alma. Quantas pessoas você já perdoou que nunca de perdão para reconhecer o erro, e você tratou isso diante de Deus, dizendo: Deus, eu perdoo, eu não carrego comigo esse sentimento que vai me prejudicar, eu perdoo a esta pessoa, mesmo que ela nunca reconheça o erro. Agora, o perdão para aquele que ofende só é desfrutado, só é um benefício quando ele reconhece o erro, quando ele se arrepende do erro, quando ele confessa esse erro. O que ofende é beneficiado. Mas você que tem a capacidade de liberar o perdão e se beneficiar com isso, vai esperar a disposição, vai esperar que o outro chegue ao reconhecimento? Não faça isso. Se livre logo, imediatamente. Se um dia houver oportunidade para que você declare isso para a pessoa que foi perdoada, antes de que houvesse qualquer disposição dela, você o fará. Mas o perdão não está condicionado simplesmente a essa questão, né? Dependendo das relações que você tem. Lógico, se está dentro de uma relação familiar, íntima e pessoal, às vezes vai ser necessário um diálogo, uma conversa íntima para que se resolva a questão, já que existe uma convivência íntima. Mas quantas pessoas são inimigos e estarão sempre se opondo, e você vai ter que ter a capacidade de perdoar, né? E caminhar adiante sem esses fardos, e assim ter uma alma livre de ressentimentos e de mágoas. Que Deus abençoe a sua vida, que hoje alguns fardos possam cair, alguns fardos sejam deixados para trás, você caminhe de forma mais livre e leve na presença do Senhor. Deus Altíssimo, nosso Pai Celestial, Senhor, hoje falamos sobre um dos assuntos mais difíceis, sobre um dos mandamentos mais difíceis de cumprir, a prática do perdão, Senhor. Mas sabemos, Senhor Deus, que para cada exigência Tua há uma medida da graça, para que a gente possa servir ao Senhor, ó Deus, mediante a graça que o Senhor tem liberado para nós. Como o apóstolo Paulo disse, segundo a graça de Deus, ele viveu neste mundo. Assim, segundo a Tua graça, queremos viver neste mundo. E se há, Senhor, perdões a serem liberados nesse dia, dá força ao Teu servo e à Tua serva, que vai resolver isso diante de Ti, Senhor, e vai resolver isso dentro das suas relações sociais. Que a graça de Deus capacite a cada um a procurar o caminho do perdão e da restauração, Senhor Deus querido, para viver uma vida de saúde perfeita diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos em cada coração, Senhor, nesse instante, Pai. E assim, meu Deus querido, que a Tua bênção repouse sobre a vida dos Teus filhos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por aqueles que já estão se recuperando de suas enfermidades, pela vida do irmão Enildo, que já está recuperado, pelos demais que estão se recuperando. Senhor, continua ministrando pela vida da irmã Aila, Tua serva, que já está em casa, Senhor, junto da sua família, como nós te pedimos. E nós somos gratos por esta grande vitória. E assim pedimos pela vida de todos os nossos irmãos que estão enfermos. São muitos os que, Senhor Deus querido, precisam da Tua intervenção, do Teu toque. E que este dia seja dia de visitação do Senhor. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.